eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Pai. Agradecemos por estarmos aqui nesta noite na Tua presença. O Senhor é maravilhoso. Somos gratos do fundo do nosso coração por tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim, Deus, nós te adoramos. Queremos a cada dia a Tua presença em nós, a Tua vida, a Tua graça, o Teu amor. O Senhor é grande e o Senhor é poderoso. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos do fundo do nosso coração. Não vamos parar de agradecer o Teu nome. Não vamos parar de buscar a Tua presença. Não vamos parar de Te adorar. Porque esse é o propósito para o qual nós somos criados. Nós te amamos, Deus, mais que todas as coisas. Aleluias. Aleluias. Boa noite. Amém?
Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És Minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Quero perder em ti. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em ânimo. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama. Oh, Ele ama, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. E eu te amo, Tanto eu te amo, sim, Jesus. eu te amo, tanto eu te amo. Mais uma vez, diga pra Ele. Sim, eu te amo, tanto eu te amo, tanto eu te amo, tanto eu te amo. Mais uma vez, Jesus, Eu te amo, tanto eu te amo, tanto eu te amo, tanto eu te amo. e Ele nos ama, mas Ele me ama. Tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Maravilhoso, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Sim, Deus, tua graça sobre nós, maravilhosa. Tua graça que nos limpa de todo pecado, nos purifica, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós te louvamos por isso, Deus. Sim, Pai, nós te agradecemos por tua graça em nossas vidas, por teu amor tão grande, tão grande, tão grande. Mesmo quando nós erramos, nós pela fé podemos nos prostrar aos teus pés, te adorar. Aleluia, nós te agradecemos, Deus, porque mesmo sem merecer, o teu amor nos invade. O teu amor nos inunda, o teu amor nos constrange, Deus. Nós te louvamos por esse amor tão grande que invade o nosso coração. Nós queremos mais, cada vez mais buscar o teu amor.
quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mais uma vez eu só quero. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E o que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Senhor, queremos sua presença. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Nós queremos a tua face, Senhor. Queremos mergulhar cada vez mais no teu rio de vida. Sim. Queremos cada vez mais contemplar a beleza da tua santidade, Deus. Aleluias. Queremos cada vez mais buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque não somente esse é o desejo do nosso coração, ou esse é o motivo pelo qual nós fomos criados, mas porque isso agrada o teu coração. Porque nós amamos tanto o Senhor que nós queremos mergulhar mais na tua presença, nos perder em ti, Deus. Nós queremos, Senhor, que o Senhor cada dia mais seja manifesto dentro de nós, para que o teu poder, a tua graça, a plenitude do teu amor seja abundante em nós, de tal maneira que nós venhamos a nos perder, Senhor, de nós mesmos e ser levados se coloque em pé um minuto. Se coloque em pé, como se você tivesse prostrado, posicionado diante do Rei dos Reis, diante do Senhor da Glória. Feche seus olhos e coloque o seu coração, coloque o seu olhar, a sua vontade, fite o seu pensamento nele, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, e as abas das suas vestes inundam todas as coisas, aquele que tem a terra como estrada dos seus pés, mas mesmo assim ele tem nos amado com um amor tão grande.
te adoramos, Deus. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor está aqui nesta noite, dentro de nós, em nós, sobre nós, ao nosso lado, fluindo através de nós. Nós queremos dizer que nós te amamos. Sim, nós sentimos a tua presença que é real. Real aqui em nós, nós podemos sentir. Por isso nós estamos em pé em reverência à tua presença. Que o Senhor é o principal em nossas vidas. E nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nós te amamos, te amamos, te amamos. Jesus Cristo. Eu te amo. Cante comigo. Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo.
coração arde, não por coisas, não por riqueza, não por dinheiro, não por status. Nosso coração arde por tua presença. Do jeito que Davi falou, Senhor, assim como a costa anseia pelas águas, nós desejamos pelo Senhor. O Senhor fez tanto em nossas vidas, não só perdoou, mas o Senhor nos deu tanto livramento, tantos momentos de dificuldade. Nós podemos entrar no nosso quarto, nós podemos contemplar a tua face, escutar a tua voz, dizendo: meu filho, não temas, pois eu sou contigo. Quantas vezes, Senhor, em momentos de desespero, nós podemos sentir o teu Espírito Santo, Consolador, nos envolvendo e dizendo que eu cuido de ti. E hoje, Pai, quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos enxergar como nós estávamos enganados, indo para o inferno, como nossa vida não tinha sentido algum. O Senhor nos chamou, nos deu um propósito, o Senhor nos deu um nome, nos adotou. Nós temos hoje em nosso coração, Deus, a certeza absoluta de que se tudo acabar hoje, nós temos no céu uma morada garantida com o Senhor. O Senhor nos preparou um lar eterno, a tua presença. Mas mesmo enquanto nós não chegamos lá, Deus, aqui nesta terra, pode nos faltar todas as coisas, mas a tua presença, ela não falta e ela supre todas as coisas. Nós te adoramos por isso, Senhor. Quando nós fechamos nossos olhos e contemplamos a tua face, nós conseguimos enxergar quão o Senhor é incomensurável. Por isso nós te adoramos, Deus, nós te buscamos, nós te queremos mais. Nosso coração há um buraco, há um abismo que só pode ser preenchido pela tua presença, e nós queremos, Senhor, nós queremos mais, nós queremos transportar, nós queremos fluir, nós queremos ser cheios de ti cada vez mais. Nós chegamos diante de ti, Senhor, simplesmente com aquilo que nós temos, o nosso corpo e a nossa vontade. O Senhor providencia todas as coisas. Sim, Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos. E te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Podem sentar, porque se eu continuar aqui, eu vou até de manhã. Amém? Bem, como ninguém disse vamos, então eu não vou prosseguir nessa adoração. Depois sozinho, com certeza. E você também, faça você essa proposta. Mas quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, nós entramos num lugar eterno e é maravilhoso aquilo que Ele faz em nossas vidas. Aleluia! Boa noite a você que está nos assistindo pela internet. Que Deus seja louvado na sua vida cada vez mais. É um prazer que você esteja conosco. A você também que está aqui essa noite, é um prazer ter você aqui conosco. Nessa noite de clima agradável em Maceió, de chuvisco. Mas ninguém está se molhando não, né? Aleluia! Hoje nós vamos continuar falando sobre adoração. Levanta mais um pouquinho. Levanta mais para cá, não? Hoje nós vamos continuar falando sobre adoração. Nós estamos falando esses dias sobre as práticas espirituais. Nós vamos continuar falando sobre adoração. Falamos sobre oração em línguas. Falamos sobre confessar e meditar na palavra. Falamos sobre jejum. Falamos sobre adoração na semana passada, mas eu sinto no meu coração que precisamos
falar mais sobre adoração. Que depois nós vamos falar sobre louvor. Aprender o que é louvar a Deus. Não somente cantar músicas, mas louvar de fato. Amém? Traz um copo de água para mim. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Para a gente começar. Hoje eu quero conversar com você sobre como a adoração verdadeira, ela nos liberta da religião. Pode fechar. Traz mais para cá um pouquinho. Abriu sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 4. Antes de nós falarmos sobre a adoração, eu quero orar por sua oferta, pelo propósito do seu coração. A oferta é algo importante dentro do reino de Deus? Sim. Por isso que nós fazemos isso todas as vezes. Não com religiosidade, mas para que você entenda que é necessário que você ofereça ao Senhor algo. Que você sacrifique ao Senhor algo. Dinheiro? Sim. Tempo? Também. Esforço? Sim. Doação? Também. Sacrifício é você que escolhe. Lembrando que sacrifício não é algo sacrificado no sentido de pesado, no sentido de dificultoso. Sacrifício é algo com alegria. Tanto é que está escrito que Deus ama ao que dá com alegria. Por que eu faço essa oração todo domingo? Para incentivar você a ter um propósito de ofertar algo. Mas onde, pastor? Em quem? Você que escolhe. É no seu coração, é na liberalidade do seu coração. É necessário que você se desprenda. Quando Abraão não teve onde ofertar, Deus pegou e levou Melquisedeque até ele, que era rei. E Abraão deu dízimo de tudo quanto tinha, 10%, tudo aquilo que ele conquistou na guerra contra os reis, que Abraão venceu 5 reis. E foi grande o despojo e ele ofertou tudo aquilo. Porque Melquisedeque precisava? Não, Melquisedeque era rico, ele era rei. Abraão que precisava ofertar, sacrificar, devolver algo para Deus com alegria. Então, pense na sua oferta. Nós temos projetos, muitos projetos para fazer. Muitas coisas Deus coloca no nosso coração. Se Deus falar com você, pastor, eu quero ofertar algo, você coloca no direct aí, você que está online, a gente manda uma conta para você fazer transferência deposital, seja lá como for, Sedex, meio que não falta hoje. Por que nós precisamos? Não. Porque o reino de Deus ele se move assim. O coração da gente vai movendo e as coisas vão funcionando. Esses dias não estamos movendo nada porque estamos ainda em momentos de quarentena, então reuniões, movimentos de aglomeração de pessoas estão parados. Mas nós pretendemos fazer sim, nós vamos fazer. Creio que esse ano não vamos poder fazer o Dia das Crianças que a gente faz todo ano, porque acho que vamos estar daqui a 15 dias, praticamente daqui a 15 dias é o Dia das Crianças, vai estar ainda no dia de quarentena. Então, principalmente em relação às crianças, mas temos aí outros projetos de eventos, o que não falta é lugar para a gente fazer, para distribuir cesta básica, para ofertar nas pessoas, para ir para as ruas, para fazer sopa, para fazer comida, o que não falta é ideia. É só Deus dizer faça e nós vamos. E nós vamos mais para frente estar colocando alguns projetos, deixa passar esse momento, vamos retomar na verdade os projetos que a gente estava fazendo. Tanto de jantar, quanto de eventos de distribuição de cestas básicas, como distribuição também de presentes para famílias necessitadas. Nós vamos trabalhar, porque o reino de Deus é assim.
nós descobrimos que bem mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós queremos estar dispostos a dar. Por isso que o Senhor tem colocado em nós. Amém? Se você tem um propósito, se você tem um projeto, se você tem algo no coração para fazer, nós vamos orar por isso agora. E nós entramos com você, com oração e com aquilo que Deus também tem nos dado para a gente levar o reino de Deus adiante. Para que através do amor e da bondade as pessoas conheçam esse Deus maravilhoso. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada oferta, cada intenção no coração, cada coração desejoso em tirar daquilo que o Senhor tem dado para ofertar ao Senhor. Nós abençoamos, Pai, cada intenção que foi colocada no coração em semear na Tua obra. Cada desejo, Senhor, que foi colocado no coração de abençoar outras vidas. Cada um que colocou no coração o propósito de semear no Teu reino. Nós abençoamos no nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus. Para que a Tua graça, para que o Teu poder, para que a Tua prosperidade seja manifesto não só nos principados e potestades, mas também para que todas as pessoas ao redor vejam a Tua glória. Vejam, Senhor, o quão o Senhor é um Deus benevolente e quanto o Senhor está disposto a abençoar as vidas cada vez mais. Nós possamos cada vez mais repartir, possamos cada vez mais semear, porque o Senhor ama o que dá com alegria. E o Senhor é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, porque o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, como está escrito em Coríntios, e fará abundar em nós toda a graça. Por isso nós abençoamos cada intenção no coração, cada oferta liberada para Ti, não para o homem, mas para o Senhor, que chegue diante do Teu altar como um aroma suave, em nome de Jesus. Amém. Amém? Chegou ninguém não? Escutei uma porta do carro bater. Vamos lá. A adoração liberta da religião. Esse é o título de hoje. Como que a adoração liberta da religião? Sabe como? A religião ela não tem como conter a adoração. Porque a religião limita da religião. A adoração ela limita a nossa espontaneidade em Deus. A religião ela limita o fluir do nosso coração. A religião ela cria uma regra, ela cria um limite, ela cria um ritual. E quem não fizer daquele jeito está errado. Só que chega um tempo que isso fica vazio. Não sei se já aconteceu com vocês, com alguns de vocês. Já aconteceu comigo. Chegou um momento que aquilo que eu julgava estar servindo a Deus ficou sem sentido. E aí eu perguntei, e agora Deus, o que é que eu faço? Para falar sobre como a adoração nos liberta da religião, eu vou usar dois exemplos na Bíblia. Dois exemplos que são bem conhecidos, duas mulheres. E de como Deus me ensinou através delas como buscar a Deus. Comece abrindo sua Bíblia em João 4, da mulher samaritana. Todos nós conhecemos a história da mulher samaritana, mas eu vou ler aqui porque eu quero grifar e explicar para vocês alguns pontos de que levaram Jesus chegar para essa mulher e falar uma frase que todo mundo conhece, mas que muitas vezes as pessoas não têm o entendimento de por que Jesus falou isso para essa mulher. Que a frase que Jesus falou é: Deus é Espírito, e importa que quem o adore em Espírito e em verdade. Como Jesus chegou a esse assunto com essa mulher? João 4, versículo 1. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que mesmo Jesus não batizava, mas seus discípulos,
Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto a uma herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Jesus se cansava. Lógico, ele estava no corpo físico. Só que até o cansaço dele, ele parar, era dentro de um propósito de Deus. E assentou-se junto à fonte, e isso era quase a hora sexta, que é meio-dia. Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água. Era costume as mulheres irem ao poço tirar água. E Jesus lhe disse: me dá de beber? E ele quebrou aqui um preconceito, não um preconceito, uma regra daquela época. Primeiro que homens não eram para estar falando com as mulheres. E muito menos homens judeus falando com mulheres samaritanas. Mas Jesus nunca ligou muito para essas regras de homens, não. Então ele falou com uma mulher e que era samaritana. Disse assim: mulher, me dá de beber? Uma pergunta simples. Por que Jesus perguntou isso? Porque os discípulos, eles tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher, obviamente surpresa com aquele pedido, disse: como é que sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles não se falavam, como ainda hoje os muçulmanos e os palestinos, melhor dizendo, e os judeus, os palestinos e os judeus, eles não se falam, estão em pé de guerra até hoje. E Jesus disse então para ela: se você conhecesse o dom de Deus, mulher, se você conhecesse quem é que te fala, dá-me de beber, você pediria e ele te daria da água viva. Lembra que eu falei semana passada sobre o rio de vida que flui do trono de Deus lá em Ezequiel? É dessa água que ele está falando aqui, desse mesmo trono. E disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem como tirar a água. É um poço fundo. De onde depois é que vai tirar essa água viva? E ela imaginava que fosse uma água que não parasse de fluir o tempo todo, uma água natural. Então ela perguntou assim para Jesus: és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço há tantos anos atrás? E ele próprio bebeu, e seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu assim: mulher, deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer que beber dessa água aqui, volta a ter sede. Por isso que eu bebo de pouquinho. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse: Senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha. Então Jesus fala assim: vai e chama teu marido. E a mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus falou: na verdade falou bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isso disse com verdade. E então a mulher disse: eu vejo que tu és profeta. Então me responda uma pergunta: os nossos pais adoraram nesse monte, e aí chegou no assunto. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que é Jerusalém que se deve adorar. Onde é o lugar da adoração? E todo mundo fala assim: é espírito de verdade. Por que essa mulher chegou a esse assunto? A gente acha muitas vezes que o assunto aqui está meio solto, uma conversa, pergunta de uma coisa, pergunta de outra. Como se fosse rolando uma conversa para poder então Jesus chegar naquele. Mas todo o assunto de Jesus e da mulher, ele está pautado em uma coisa só. Está pautado em que havia um entendimento na cabeça dela sobre religiosidade,
que precisava ser tirado. A partir desse momento, Jesus estava tentando mostrar para essa mulher, e não só para ela, mas para toda uma condição de samaritanos e judeus, que toda essa condição de religiosidade que havia entre eles tinha chegado ao fim. Ou seja, já era. Que condição era essa? Quando Jesus falou para a mulher assim, vai buscar o teu marido, ou onde está o teu marido? Ele não estava perguntando pelo marido, especificamente, dela. Por que não estava perguntando? Porque não tinha a ver com o assunto aqui. O assunto era práticas religiosas. O assunto era, existe uma água do Espírito que eu posso dar para você. E desde o momento que começaram a falar sobre água, a princípio ela estava achando que era algo natural, mas até o momento que ela começou a perceber que não era esse o assunto. E quando ele perguntou assim, mulher, qual é o teu marido? Qual é aquele que tem autoridade sobre você? A que você está presa? Qual é a tua religião? Mas ela aqui perguntou de marido. Se você for para Oséias 2,16, você não precisa abrir, mas eu vou abrir aqui para poder mostrar para você. Em Oséias 2, que trata sobre a questão... Oséias é um livro que fala sobre como Deus é o marido e o povo é a mulher. E no Oséias 2,16, ele fala assim, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Deus ele sempre se colocou como marido. Tanto é que a comparação de Jesus com a igreja, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E quem é noivo, depois vai virar marido. Jesus queria dizer para aquela mulher assim, eu quero ser o teu marido. Vai, chama o teu marido. E ela falou, não tenho marido. E falou bem, dissestes bem. Você já teve 5 maridos. E agora o que tem não é teu marido. Por que ele falou que tivesse 5 maridos? Samaria foi uma das regiões que mais foi influenciada por outras religiões. Quando dividiu o reino, os judeus eles permaneceram em Jerusalém, fazendo o culto, e Samaria foi constantemente invadida, Jerusalém também, mas Jerusalém eles permaneceram com a religião lá, com o culto, com a fé, com o princípio do Velho Testamento, da Torá, a lei de Moisés. E Samaria ela foi influenciada por outros reinos. Inclusive tem um versículo que eu não achei na Bíblia, que ele começa a numerar 5 reinos que invadiram Samaria. 5 reinos que invadiram Samaria e 5 reinos que trouxeram doutrinas diferentes, religiões diferentes, ensinamentos diferentes. E ela chega para a mulher e perguntou assim, qual é a tua religião, mulher? Qual é o teu marido? Essa era a pergunta que ele estava fazendo a ela. Qual é a tua profissão de fé? E ela falou assim, olha, Senhor, eu não tenho nada disso. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre mim. Eu não tenho nenhum cabeça, eu não tenho nenhuma religião. Eu não tenho nada. E ele falou assim, você falou bem, porque você já teve 5 maridos. Você já teve 5 religiões. Você já teve 5 fé que você abraçou. E agora aquela que você tem não é tua. Isso me lembra de um amigo que eu tive, que ele falava assim, eu já passei por 7 igrejas. Se eu chegar na 8ª, se eu sair dessa aqui, eu não vou ter mais 8ª. Eu vou ficar sem igreja nenhuma. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que ele saiu dessa igreja que a gente estava junto, ele não congregou e hoje não está fazendo parte de nenhum grupo. Ele está sem marido. Oi. Acabou o tempo? Reconectando.
Tem um texto em Isaías, que ele fala isso também. Isaías 54. Existem vários textos que falam sobre como Deus, ele é o marido. E ele quer se fazer como marido, ele quer ser o provedor. E essa era a pergunta de Jesus à mulher. Quem é o teu provedor? Onde você se ampara? Como é que eu sei também que era essa a pergunta da mulher? Porque depois ela vai para o assunto, ela fala assim, olha, onde é que nós vamos adorar então, já que eu não tenho marido? Isaías 54, diz assim, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda a terra. Qual é o teu Deus, mulher? Qual é o teu marido? Qual é a tua autoridade? Qual é a pessoa que tem autoridade, o teu provedor? Eu não tenho provedor. Falou bem, você já rodou um bocado. Isso me lembra de quantas pessoas eu conheço hoje que fizeram parte de igrejas, talvez você também conheça alguém, e que chega e fala assim, não, eu já participei de um bocado de religião e hoje eu não quero mais não, eu já sei como é que esse negócio funciona, e eu não estou interessado nisso não. Você sabia que essas pessoas que falam isso, a maioria delas são mais verdadeiras do que as pessoas que estão nas igrejas? Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas entraram nas igrejas, elas procuraram lá um provedor, procuraram um marido e não encontraram. Então elas falaram assim, se aqui eu não estou encontrando o que eu quero, eu vou sair. Mas por que elas não encontraram? Por culpa da igreja, da religião? Em parte sim, porque o que a religião tem ensinado? O que o ritual tem ensinado? E aí as pessoas procuram muitas vezes algo que vá além do ritual, algo que vá além. As pessoas procuram uma profundidade maior, algo verdadeiro. E não encontram naquele lugar, e não encontram no outro, e não encontram no outro, e passa por 5 maridos e fala assim, e agora? E agora o que eu tenho não é meu, ou seja, eu não tenho mais nada. Essas pessoas, elas querem Deus. Essas pessoas estão igual essa mulher na beira do poço, pegando água. Muitas vezes elas têm um mínimo de intimidade com Deus, na hora de uma precisão, mas vivem as suas vidas naturalmente. O que elas não entendem é que existe um poço de águas vivas, transbordante, constante, que não está limitado a uma religião e que está acessível. Como é que eu sei disso? Porque Jesus falou assim, a hora chegou e é agora. Que nem em Jerusalém, onde os judeus adoravam, e nem em Samaria, onde houve 5 altares diferentes, 5 Baal diferentes, 5 deuses diferentes. Nenhum desses lugares é o lugar de adoração. E ele continua dizendo assim, é certo que a salvação vem pelos judeus. Claro que vem pelos judeus. Por quê? Porque Jesus era judeu. Ele falou assim, mulher, a salvação, versículo 6, vós adorais o que não sabeis. Ele dizendo para a mulher, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, o caminho é esse. Mas até a adoração em Jerusalém, ela também se encerrou, porque a salvação vem dos judeus. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Essa salvação que vem dos judeus, ela já chegou. Sou eu. A salvação vem dos judeus, mas a hora vem. E a hora é quando? Quando? Agora. Se ele falou agora, há 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás, imagine hoje. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores, se ele fala de verdadeiros adoradores, é porque possivelmente tenham os falsos adoradores. Existem falsos adoradores? Existe. Como é que eu sei que alguém é um verdadeiro ou um falso adorador? Como é que eu sei se você é verdadeiro ou falso adorador? Eu não sei. Eu sei se eu sou verdadeiro adorador ou não. Você sabe se você é verdadeiro ou falso adorador.
Porque a religiosidade, ela cria um ritual e todo mundo faz o mesmo ritual. E todo mundo que faz aquele mesmo ritual está dentro de um padrão, está todo mundo igual. Como saber se cada uma daquelas pessoas é verdadeira ou falsa? É isso que ele está dizendo aqui. Como saber se cada um está adorando realmente em espírito e em verdade? Se você tirar a religião, se você tirar o ritual, quantos continuarão adorando? Quer ver um exemplo? Quantas pessoas ficaram choramingando esses dias porque foi fechado as igrejas? E agora é o diabo que está na terra, é o vírus da China porque está proibindo as pessoas de adorarem a Deus. Sabe quem foi proibido de adorar a Deus? Quem não adora a Deus em espírito e em verdade. Quem só adorava a Deus se tivesse uma igreja, um púlpito, um grupo de louvor na frente, um ritual, alguém com um paninho balançando assim, para lá e para cá. Se não tivesse ritual, não funciona. E agora que proibiu esse ritual? Como é que eu vou adorar? Agora, quem adora e sabe o que é adoração em espírito e em verdade, se eu não posso adorar ali, então eu vou entrar no meu quarto, fechar a minha porta e ali eu adoro. Por quê? Porque não tem a ver com local, não tem a ver com ritual, tem a ver com a verdade em mim. A verdade no meu coração da adoração. Esse é o verdadeiro adorador. Porque aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A religião é um marido que deixa você distante de Deus. O Senhor quer ser o teu marido, no sentido de fé. Ele quer ser o teu provedor. Ele quer ser aquele a quem você adore em espírito e em verdade. Disse Jesus, Deus é espírito. Deus é espírito. Eu ia mandar repetir, mas não vou não. Não gosto de... Você já entendeu. Deus é espírito e importa que quem o adore em espírito e em verdade. Ou seja, tem que ser lá dentro. Tem que ser com inteireza de coração, totalmente com a sua vontade. Então a mulher disse, eu sei que vai vir um Messias, que vai nos ensinar essas coisas. Então Jesus disse para ela, mulher, ele não vai vir mais não. Ele já veio, sou eu. Sério? Aquele que queria ensinar todas as coisas, queria mostrar a gente o que é a verdade em Deus. Mulher, eu acabei de te mostrar. Não é uma coisa muito complicada, está dentro de você, é dentro do seu coração, mulher. Dentro do seu coração, mulher, existe um clamor, existe um fogo, existe uma chama que arde por Deus. Do mesmo jeito que arde a paixão da noiva pelo noivo. Na igreja, em nós, tem que arder o desejo apaixonante por Ele. Porque Ele é o nosso marido. Não existe uma religiosidade nisso aí. A mulher, ela estava com várias religiões porque a história dela foi assim. E ela estava saturada disso. Quanta gente eu vejo hoje saturada de religião. E quando fala para mim assim, qual a religião que você prega, pastor? Eu falo assim, não prego nenhuma. Oxe. Não. Eu prego Jesus vivo, ressuscitado, que morreu, que me salvou e que vai voltar. Ah, mas isso eu também creio. Eu falei, então nós estamos juntos. Esse é o nosso Deus. Ah, mas então não tem essa questão de igreja, cadeira, isso não é necessário? É necessário. Por quê? Porque é o lugar onde você ensina o caminho. É como uma escola. Igreja é para ensinar o caminho, mas ela não é o caminho. A igreja não pode se colocar no lugar de Jesus. A igreja não é Jesus. A igreja é a noiva, é o corpo, não é o cabeça. Os pastores não podem ser pedágio para poder chegar no caminho que é Jesus, para andar nele. Nós precisamos empurrar as pessoas para o caminho que nós estamos andando em Deus, se é que nós estamos andando. Tudo que eu faço, tudo que está no meu coração é simplesmente o desejo de que as pessoas andem naquilo que eu ando. De quê? De intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Tenho. Você pode até duvidar, mas aí é você. Mas eu tenho porque eu sei que eu tenho. Eu sei o que acontece quando eu fecho a porta do meu quarto e vou buscar o meu Pai em secreto. Comigo e com Ele.
E aí um rio de água viva flui dentro de mim. E aí quando eu estou aqui tocando, eu fecho os meus olhos, sou eu e Deus. Quando eu estou adorando, sou eu e Deus. Esqueço de você. Por quê? Porque é no meu espírito e na minha verdade. Tem adoração comunitária, todos juntos adorando o Espírito da Verdade? Tem. E a unção flui? Flui. Sim, claro. Mas não existe uma adoração comunitária se eu não estiver no Espírito. Porque se todo mundo estiver em Espírito e eu não estiver, então eu estou fora. Não estou conectado. Porque tudo parte do Espírito. Amém? Vamos ao segundo exemplo. Lucas 7. Então a mulher samaritana, ela aprendeu que não precisava mais subir no monte para adorar a Deus. E nem ela precisava ir para Jerusalém para encontrar Deus. Tudo o que ela precisava, a fonte de água viva, estava ali. E ela saiu dali e chegou para os homens da cidade e falou assim: olha, eu encontrei o mestre, eu encontrei o rabi, eu encontrei o enviado, o Messias. E onde é que ele está, mulher? Está lá no poço. E aqueles homens então chamaram Jesus para dentro da cidade. E a Bíblia diz que ele passou 2 dias ali em Samaria. Para quem não podia nem falar com os samaritanos, ele ficou 2 dias lá. E os samaritanos ficaram maravilhados. Por quê? Porque os samaritanos estavam tão cansados de religião, durante séculos e séculos, invadindo, deixando de invadir, entrando e saindo, derrubando Baal, levantando Baal, derrubando Baal, e adorava de um jeito, adorava do outro. Eles estavam tão saturados dessas coisas, que eles não estavam mais com nada. E aí quando encontraram Jesus, a percepção deles sobre fé, sobre vida, sobre essas coisas, mudou tudo. E não foi só nesse encontro. Se você for ler no livro de Atos, depois o Espírito Santo foi derramado sobre os samaritanos. E os samaritanos começaram então a viver a vida em Deus. Se eu não me engano, foi em Samaria o primeiro lugar onde foram chamados de cristãos. Eu acho que é isso que está em versículo em Atos. E foi em Samaria o primeiro lugar, não lembro se foi em Samaria ou Antioquia. Depois a gente pesquisa isso. Vamos continuar. Lucas 7. Um outro procedimento aqui antirreligioso. O que diz aqui? Lucas 7, versículo 36. Então um fariseu rogou a Jesus que comesse com ele. E ele entrou na casa do fariseu. Lembrando que Jesus geralmente chamava os fariseus de hipócritas. O que eram os fariseus? Eram religiosos. Como se fosse um tradicional hoje, se chamasse um pentecostal, um batista, um mormon, um testemunho de Jeová. Era um religioso. Era um fariseu, era uma religião daquela época. E Jesus chamava eles, os fariseus, de hipócritas. Mas ele chamou Jesus para ir na casa dele. E Jesus entrou e sentou-se à mesa. Então uma mulher da cidade, em versículo 37, deixou bem grifado aqui, uma pecadora. Uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava... Se fala uma pecadora é porque a mulher era conhecida como pecadora, era conhecida como prostituta. Todo mundo sabia que ela era quenga. Tem muito nordestino escutando isso, a gente... Era pecadora. Eu estou falando para chocar mesmo, para deixar bem entendido, para a gente entender. Ela era pecadora, era aquela que todo mundo falava mal dela. Ela era esse tipo aqui. Ela era isso, não era... É porque não fala assim, uma mulher pecadora chegou, aí a gente fica imaginando como a gente assiste nos filmes, aquela coisa bonita, mas ela era uma mulher da vida, ela era uma prostituta, era uma mulher que as pessoas sabiam, todo mundo que era garota de programa, seja lá como for que for usado os termos. Eu quero dizer para você que todo mundo sabia que ela, no linguar nordestino, ela não prestava. Não era mulher digna de estar na casa de ninguém, não era mulher de família. Entenderam, né? Pois bem. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro
que era caro, muito caro, e estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com seus cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Antes da gente continuar, eu quero que você imagine a cena. Memoriza aí, Jesus ele estava sentado à mesa, o fariseu era alguém importante, então existiam várias pessoas, digamos ali, uma classe alta da sociedade sentada, todo mundo querendo escutar a sabedoria de Jesus. Jesus sentado, pronto para comer e falar com eles. Eu não sei se ele já estava falando ou não. Sei que de repente vem uma mulher por trás, praticamente rastejando, aqui fala por trás. E ela se abaixa e ela pega esse unguento de alabastro e derrama nos pés de Jesus. E era um misturado de cabelo com lágrima e unguento. E ela limpava os pés de Jesus. E o povo olhando. Aqueles homens cheios de conceitos, cheios de perguntas sobre a lei de Moisés, cheio de indagações teológicas. E aquela mulher lavando os pés de Jesus. Chorava, esfregava os cabelos e devia ser uma misturada de lágrima com baba e unguento. Nossa, eu quero desenhar para você uma cena humilhante. Humilhante, ela se humilhou, ela rastejou literalmente aos pés de Jesus. Ela se rebaixou ao nível mais sorrateiro que uma mulher possa se rebaixar. Ela se deitou no chão e com os próprios cabelos ela esfregava nos pés de Jesus e chorava. E aquelas pessoas ali olhando para ela. Imaginou a cena? E quando viu isso, o fariseu que tinha convidado Jesus falou consigo mesmo, ou seja, pensou e disse: se esse fosse profeta, não, a gente se enganou, viu? Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher da vida aí. Porque ela é pecadora e a pecadora ela não pode nem tocar no homem. E fala assim, se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está ali tocando? Pois é, pecadora. Todo mundo sabe que essa mulher está pecadora e está tocando no homem santo, ou seja, ele se contaminou porque ela tocou nele. Porque a lei de Moisés dizia que a mulher pecadora não podia tocar no homem porque ele seria contaminado. A regra era essa, a religião era essa. No entanto, essa mulher estava esfregando a cara no pé de Jesus com cabelo e tudo mais e unguento. E respondeu Jesus e disse, Simão, que era o fariseu, eu vou te dizer uma coisa. E ele falou, então fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes os 2. Então me diga, Simão, qual deles vai amar mais o Senhor? E Simão respondeu, eu tenho para mim que é aquele que tem mais, porque foi mais perdoado. E Jesus lhe disse, julgaste bem. E ele então se virou para a mulher e falou assim, Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, mas ela regou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me deu ósculo. Ósculo era o beijo de bem-vindo, quando você encontrava uma pessoa, um beijo na face que os homens davam. Ou dão ainda fazem isso lá. Não me desse ósculo, mas essa mulher que você diz que é da vida, que é pecadora, desde que ela entrou aqui, ela não cessou de me beijar os pés. Simão, você não me deu um beijinho no rosto de bem-vindo. E ela beija os meus pés sujos de poeira. Simão, você não me ungiu a cabeça com óleo nenhum. Você não me recepcionou à altura. Mas ela me ungiu os pés com unguento. Por isso eu te digo,
os seus muitos pecados são perdoados. Porque quem muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aí eu quero traçar para você aqui 3 palavras: perdão, amor, adoração. Os religiosos, eles têm dificuldade de adorar, sabe por quê? Porque eles têm dentro deles uma coisa chamada justiça própria. Sabe o que é justiça própria? Justiça própria é o seguinte: eu fiz isso, então eu sou digno. Então eu sou merecedor porque eu fiz. Eu fui muito tempo assim. Durante muito tempo eu pensei o seguinte: eu fui criado desde pequenininho na igreja. Pô, eu tenho uma herança, meu bisavô era pastor. Eu carrego a unção na minha vida. Eu nunca me prostituí, eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca fiz nada dessa bagaceira, uma esposa só, uma vida aqui certinho. Então eu mereço alguma coisa de Deus, né? Eu estou aqui cortando certinho. Sabe o que se chama isso? Justiça própria. Quando eu conheci Deus, em espírito e em verdade, a primeira coisa que Ele mostrou foi o quanto eu não era merecedor dessas coisas. O quanto eu não fiz mais do que... E essas coisas não foram para Deus, foram para mim. O fato de eu não me contaminar, quem ficou limpo na história não foi Deus, fui eu. Deus já é Deus. E que isso não é uma justificativa de perdão. E aí o Espírito Santo dentro do meu coração mostrou que mesmo eu não fazendo essas coisas, mas quantas vezes eu quis fazer. E ele falou assim: se você quis, você já pecou no seu coração. Você pode não ter adulterado, mas quando você olhou para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Eu falei: foi, Deus, então eu pequei tanto quanto aquele que adulterou, pecou. Eu falei: ai de mim, então eu estou ferrado. Aí ele falou assim: mas eu perdoei você. Quando eu entendi o quanto eu era podre, o quanto eu era sujo, o quanto eu era miserável, pobre, cego e nu, quando eu entendi isso, eu entendi o quanto eu sou perdoado. Quando eu entendi que eu merecia ir para o inferno, mas que Ele me resgatou, que Ele me livrou do lamaçal de pecado, que Ele firmou os meus pés sobre a rocha, que Ele me deu novas vestes. Quando eu entendi isso, igual o filho pródigo entendeu, aí eu entendi o que essa mulher está fazendo aqui. Ela entendeu, ela sabia que ela era pecadora, ela sabia as coisas que ela tinha feito, mas ela sabia que em Jesus havia a graça, ela sabia que em Jesus havia o perdão, e nada que ela pudesse fazer em relação a Jesus seria suficiente para poder demonstrar o quanto Ele tinha perdoado ela e o quanto ela o amava. E a única forma de expressar esse amor que ela tinha no coração dela, pelo perdão que Jesus deu para ela, a única forma era com adoração. E a forma que ela encontrou de expressar essa adoração foi rastejar aos pés de Jesus, pegar aquele vaso de alabastro, derramar um unguento sobre os pés de Jesus, enxugar com os cabelos. Devia ser uma cena horrível para quem estava vendo, deprimente, humilhante, mas era a expressão do coração dela, da adoração. E aí, o que é que você me diz da sua adoração? O que você me diz do quanto você ama ou você não ama esse Deus que muito é perdoado, muito ama. Adoração sempre vai estar ligado ao amor. Que tanto eu amo esse Deus, que tanto eu quero, que tanto eu desejo, que tanto eu busco, que tanto eu anseio por Ele. Portanto, eu entendo o quanto eu não sou digno, mas Ele me perdoou, Ele me resgatou, Ele me tirou das trevas. Os fariseus não entendiam isso. Judas, que andava com Jesus, não entendia, porque uma outra passagem que fala também, as pessoas falam que é a mesma, outros falam que não é a mesma, mas em João também tem uma passagem que a mulher também faz isso, e Judas fala assim:
Mas a gente podia pegar isso aí, esse negócio, e vender, não é? Desperdício. Vender e dar aos pobres. Mas ele não falou isso porque ele achava que era um desperdício, porque ele amava os pobres. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tirava, ele queria vender e poder ficar com a parte dele, porque ele tirava, ele era tesoureiro e roubava das ofertas. O coração dele não estava nos pobres, o coração dele estava no dinheiro. Rapaz, essa mulher estragando esse negócio é caro, rapaz. Estragando isso aí nos pés de Jesus, um pé todo empoeirado. Ele não entendeu o perdão, ele não entendeu o amor, ele não entendeu a adoração. E quando ofereceram dinheiro, ele vendeu Jesus na hora. Ainda que depois ele tenha se arrependido e se enforcado. E aí o destino dele a gente vai saber no céu, até porque nem Judas eu julgo. Não sei o que aconteceu com ele. A condição dele, Jesus, o relacionamento e a intimidade deles era com os dois, eles se conheciam bem. Então quando chegar no céu a gente vai descobrir se ele foi morto ou se ele foi para o inferno ou não. Isso é uma questão teológica a ser discutida. Se o suicídio leva para o inferno ou não. Sinceramente, eu não acredito que todo suicídio leve para o inferno. Existem outras questões em volta. Mas as pessoas precisam ser tratadas. Mas isso é uma outra questão. Não vou entrar nesse assunto agora. O que eu quero entrar no assunto é quando nós entendemos o perdão de Deus em nossas vidas. Não importa quem está sentado à mesa com Jesus. Não importa a religião. Não importa o ritual. O que importa é o tanto que eu adoro a Ele. Quando eu comecei a entender essas coisas de Deus, eu fazia algumas coisas que era... Uma vez eu forcei as pessoas a ficarem 3 horas adorando comigo, porque a gente estava numa vigília, e eu entrei numa adoração, e eu estava numa sede de Deus tão grande, e eu comecei ali a adorar a Deus, eu não estava dirigindo aquela reunião, outra pessoa estava dirigindo, e eu escutava quando o rapaz dizia assim, amém, amém. A gente sabe que esse amém, o amém de tá bom, né? Vamos fazer outras coisas. Eu estava querendo tanta coisa de Deus que eu continuei lá. Eu lembro que eu estava prostrado, com o rosto no chão e adorando. E aí eu continuei adorando a Deus. Deus, eu te amo, eu te adoro. E eu continuei naquilo. Aí as pessoas começaram. Então o cara do louvor começou a cantar de novo. E aí todo mundo começou a adorar de novo. E aí foi de novo aquele mover. E aí cantou. E quando todo mundo cansou. E o rapaz, amém, amém. E aí eu continuei adorando de novo, e eu continuei louvando a Deus, e o rapaz começou a cantar outra música, e foi o mover da adoração todinho de novo. E aí eu fui ali, e aí de novo as pessoas acalmaram os ânimos, e o rapaz falou, agora nós vamos partir para um outro momento, amém? E eu lá com a cara no chão, com a cara no chão, continuava, sei que isso durou umas 3 horas. Eu não sei até hoje quem estava olhando para mim, quem estava adorando, ou quem estava só cantando e olhando para eu deitado lá, sei que eu estava buscando Deus. Essas são limitações da religião. Era uma vigília, eu achei que naquela época todo mundo ia para lá para adorar a Deus. A minha sede era maior do que a dos outros. Eu queria ficar até amanhecer o sol só buscando a presença de Deus. Os outros queriam conversar, queriam tomar café e queriam fazer outras coisas. Por isso que hoje eu, às vezes, não marco muito vigília. Faz tempo que eu não faço vigília, porque às vezes as pessoas elas não vão no ritmo que eu estou e aí tem que equilibrar as coisas. Às vezes até aqui no culto mesmo, às vezes eu vou num ritmo de uma adoração, às vezes eu quero cantar mais canções, eu falo, não, peraí, eu tenho que fazer outras coisas, as pessoas estão cansadas, às vezes as pessoas, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua noção, cada um tem a sua condição, cada um tem o seu entendimento, por isso que eu falo assim, aqui é muito limitado. Uma reunião, sentar nas cadeiras de 18 às 19h30, 20 horas, não sei nem que horas são agora. Isso é muito limitado. Depende. Para mim é limitado. Para outros pode ser mais do que o suficiente. Não, o pastor naquele dia cantou demais. Estava chato. Não, naquele dia ele falou demais. Naquele dia foi muita música, eu não dava afim de música. Eu queria... Sei lá, as pessoas têm as suas vontades diferentes. E aí quando eu volto para a mulher na beira do poço, quando ele fala assim, é espírito e em verdade, é dentro da verdade que está dentro do seu espírito.
Por isso nós falamos de práticas espirituais, práticas que você vai exercitar, que você vai buscar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu interesse, de acordo com o amor que você tem a Deus, de acordo com o tanto que você entende que você foi perdoado. É pessoal, intimamente, completamente pessoal. Não tem uma religião, uma organização que vai conseguir ritualizar isso, padronizar isso. Não tem. Um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco lá. A gente vai tentando chegar no lugar. Rimou. Mas, em espírito e em verdade mesmo. Só quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e busco o meu Pai em secreto. Quando eu mergulho no rio de Deus, quando eu deixo as águas fluírem do meu coração, quando eu me jogo com todo o amor do meu coração, levanto os braços e sou levado por esse rio. Águas que curam, águas que saram, águas que restauram, águas que trazem prosperidade, águas que fluem do trono de Deus que está dentro de mim para curar, para sarar, para limpar, para trazer alegria, para trazer toda a plenitude de Deus para mim e através de mim, para você e através de você. Amém? Se coloque em pé. Para nós encerrarmos. Poderíamos passar a noite falando sobre isso, mas eu creio que já é o suficiente. Fique com ação. E depois vamos falar sobre o louvor. Incentivar mais as práticas. Você que está online, se você quer saber mais sobre práticas espirituais, sobre vida em Deus, sobre como buscar a Deus, você pode fazer uma pergunta sobre algum texto da palavra que você não entenda. Não questões teológicas, eu não gosto muito de debatendo, porque no grego diz assim, no aramaico diz assim, blá 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 blá. Se isso não tiver um sentido prático para a minha vida, algo que eu faça, algo que vai mudar quem eu sou, aí eu deixo meio de lado. Não gosto muito de estar debatendo questões teológicas, não. Eu gosto de prática, eu gosto daquilo que vai funcionar na minha vida. E aquilo que eu tenho vivido hoje tem funcionado de uma maneira maravilhosa. E eu quero que funcione na sua vida também. Amém? Pai, nós te louvamos por tua graça em nossas vidas, por teu amor maravilhoso. Sim, Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus grande demais, poderoso demais, eterno, incomensurável. E nós temos aprendido, dia após dia, como ir passo a passo, entrando na tua presença e te buscando, através do nosso Espírito, com toda a verdade que há em nosso coração. Pai, nós ministramos agora sobre cada pessoa que escutou essa mensagem, aqui, online, também aqueles que vão escutar posteriormente pelo Instagram ou pelo YouTube. Que a tua unção alcance a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Assim como a palavra que foi pregada por Jesus há 2000 anos atrás nos alcançou e nos fez entrar na tua presença. Que também essa palavra alcance os corações e façam eles entrar na tua presença. Que eles encontrem no Senhor o noivo, o amado da nossa alma, o marido perfeito. Que as religiões caiam por terra, mas que a tua graça inunde os corações. No nome de Jesus. Que eles não pensem em quem está sentado à mesa, que eles não pensem nos fariseus, simplesmente eles possam derramar o coração diante do Senhor, rasgar o coração na tua presença, e assim como aquela mulher do cântaro, do vaso de alabastro, eles possam se prostrar aos teus pés
porque o Senhor é digno, porque o Senhor é o Rei dos Reis, aquele que morreu na cruz e deu a sua vida, para que nós pudéssemos encontrar a vida eterna, para que nós fôssemos encontrados pelo Pai. E hoje nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Jesus nos conquistou isso para nós. E nós te adoramos por isso, Deus. Sim, nós te louvamos. Obrigado, Deus, por este momento, por esta palavra. Obrigado pela direção que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Obrigado, Deus. Tu és um Pai tão maravilhoso, tão grandioso. E nós te amamos tanto, 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 que nós queremos cada vez mais, livre de pessoas, livre de instituições, simplesmente entrar no nosso quarto e buscar a tua presença. Nós te adoramos, Deus. Nós te glorificamos, Pai. Nós te glorificamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Está encerrado o nosso culto de hoje. Deus louvado na sua vida e até a próxima reunião, em nome de Jesus.